Durante mais de 2 séculos, o Reino Unido foi reconhecido como a principal potência naval do planeta. O controle das rotas marítimas garantiu ao Império Britânico influência política, econômica e militar em praticamente todos os continentes. Essa imagem de supremacia, no entanto, vem sendo desafiada de maneira inédita no século XXI, sobretudo diante do reposicionamento estratégico da Rússia. O que inicialmente parecia uma disputa restrita ao comércio internacional de petróleo no Mar do Norte e no Atlântico, agora assume contornos geopolíticos. Qualquer tentativa britânica de interceptar navios-tanque russo pode ser vista pelo Kremlin não como fiscalização legítima, mas como uma provocação direta contra sua segurança energética e nacional. Analistas de defesa em Washington, Moscou e Bruxelas destacam que a lógica dos conflitos marítimos mudou radicalmente. A quantidade de embarcações deixou de ser o fator decisivo. Hoje, a guerra naval depende da precisão de sistemas de mísseis, da velocidade das plataformas de ataque e da capacidade tecnológica embarcada. Um único míssil de cruzeiro, lançado de Kaliningrado ou da península da Crimeia, poderia inutilizar um porta-aviões britânico como o HMS Queen Elizabeth por meses, sem a necessidade de afundá-lo. Nesse contexto, a simples presença de um navio de grande porte não significa mais segurança, mas sim uma vulnerabilidade exposta. A Rússia, por sua vez, consolidou nos últimos anos o desenvolvimento de mísseis hipersônicos, como o Zircon e o Kinjal, capazes de atingir velocidades superiores a Mach 8. Esses armamentos, já testados no Mar Negro e no Ártico, desafiam diretamente os sistemas de defesa da OTAN, incluindo os radares e interceptores britânicos. Militares em Londres reconhecem de forma reservada que não existe hoje um escudo defensivo plenamente eficaz contra projéteis dessa categoria. Isso coloca o Reino Unido diante de um dilema: manter a retórica de proteger o tráfego marítimo ou admitir que qualquer confronto com Moscou poderia revelar fragilidades militares antes ocultadas. O desgaste da Royal Navy é visível. Navios operam com manutenção mínima, porta-aviões dependem da canibalização de peças, e o contingente de marinheiros caiu consideravelmente nas últimas 2 décadas. Relatórios divulgados pelo Ministério da Defesa britânico já indicaram que parte da frota não possui condições de navegação prolongada. No caso de uma escalada militar, a Marinha Britânica poderia ser neutralizada em poucas horas, expondo o contraste entre o prestígio histórico e a realidade atual. Nesse cenário, especialistas sugerem que Downing Street aposte em táticas indiretas, inspeções de cargas, retenção de embarcações comerciais russas em portos aliados ou criação de incidentes diplomáticos em áreas como o Mar Báltico e o Mediterrâneo. O objetivo seria pressionar Moscou economicamente sem entrar formalmente em guerra. No entanto, documentos de inteligência apontam que o Kremlin interpreta tais medidas como sabotagem ou bloqueio naval e que qualquer ação contra a frota de petróleo russa poderia desencadear retaliações de natureza militar, ultrapassando o campo econômico. A complexidade cresce quando se observa o ambiente internacional. Armas de alta velocidade, antes exclusivas de potências como Rússia e Estados Unidos, começam a aparecer nas mãos de atores regionais no Oriente Médio, incluindo grupos não estatais apoiados por potências locais. Isso amplia a imprevisibilidade no cenário naval e obriga a Royal Navy a considerar que uma ameaça pode vir não apenas de Moscou, mas também de outros pontos instáveis do globo. No campo político interno, o discurso firme do governo britânico, reforçado pelo primeiro-ministro e por ministros da defesa, é interpretado por parte da opinião pública como um recurso para desviar a atenção da crise econômica, do aumento da imigração ilegal e do crescimento da criminalidade em cidades como Londres, Manchester e Birmingham. Falar em enviar tropas para proteger os céus e os mares da Europa soa distante da realidade orçamentária. Os gastos militares britânicos permanecem insuficientes para sustentar uma operação prolongada contra uma potência como a Rússia. Na prática, a disparidade técnica entre as duas potências é impossível de ignorar. Uma única salva de mísseis hipersônicos, lançada a partir de submarinos russos, ocultos nas águas geladas do Mar de Barents, ou disparada por bombardeiros estratégicos em patrulha sobre o Mar Negro, teria capacidade de paralisar de forma quase instantânea uma parcela relevante da frota britânica. Essa vantagem não exige que Moscou sequer cogite atacar o território das Ilhas Britânicas. Bastaria atingir embarcações em zonas de conflito ou rotas estratégicas para comprometer seriamente
seriamente a capacidade de resposta de Londres. O cenário é ainda mais delicado, porque esses armamentos, projetados para romper sistemas de defesa com velocidades extremas, reduzem drasticamente a janela de reação das forças navais ocidentais. Para um porta-aviões britânico, bastariam alguns impactos direcionados abaixo da linha de flutuação para transformá-lo em um ativo inoperante por meses, deixando não apenas o navio vulnerável, mas todo o grupo de escolta que depende dele. Em termos estratégicos, isso significaria a perda da principal ferramenta de projeção de poder marítimo do Reino Unido. Esse desequilíbrio explica por que muitos especialistas avaliam as provocações britânicas como uma aposta de alto risco, em que Londres se expõe muito mais do que é capaz de defender. Embora o governo insista em projetar influência política no mimo tabuleiro internacional, a realidade militar mostra uma Rússia equipada com tecnologias de ponta que redefinem as regras do jogo naval moderno. A comparação histórica torna essa fragilidade ainda mais evidente. O país, que um dia ostentou o título de Rainha dos Mares, projetando sua bandeira sobre rotas comerciais vitais, controlando estreitos estratégicos e mantendo uma rede de bases navais em todos os continentes, hoje se vê diante de uma realidade desconfortável. No auge do Império Britânico, a Royal Navy era considerada inatingível e sua supremacia naval garantia não apenas a defesa do arquipélago, mas também a manutenção de colônias e a imposição de políticas globais. Era um poder que assegurava a Londres um lugar privilegiado entre as grandes potências. Agora, entretanto, esse legado parece distante. A frota britânica, reduzida em número de embarcações e dependente de alianças para manter sua relevância, corre o risco de ser neutralizada antes mesmo de esboçar uma reação coordenada em um eventual confronto. Um ataque de saturação com mísseis hipersônicos russos poderia comprometer porta-aviões, fragatas e destroyers em poucas horas, expondo a vulnerabilidade de uma marinha que, embora moderna em alguns aspectos, já não dispõe do volume nem da profundidade estratégica de outrora. Essa discrepância entre a glória do passado e os limites do presente expõe um choque de realidade incômodo, especialmente para uma nação que por séculos se acostumou a ditar as regras dos mares. Moscou, ciente de que não dispõe da mesma extensão oceânica ou da rede global de bases que caracterizava a hegemonia britânica, decidiu trilhar outro caminho, o da dissuasão tecnológica. Investiu pesadamente em mísseis hipersônicos, sistemas de defesa aérea de longo alcance e plataformas navais capazes de operar em múltiplos teatros com rapidez, anulando o poder simbólico de frotas tradicionais. Essa mudança de paradigma não apenas equilibra força, mas coloca em xeque a própria lógica de supremacia naval do século XX, que se baseava no número de navios e na capacidade de projeção territorial. Londres, por sua vez, continua presa a uma abordagem marcada pelo simbolismo político. O envio de fragatas para zonas de tensão ou declarações duras de seus líderes buscam projetar firmeza diante de aliados e adversários, mas muitas vezes não encontram respaldo em termos práticos. Trata-se de um discurso que ecoa mais nas cúpulas diplomáticas e nas páginas de jornais do que no campo de batalha real. Essa insistência em gestos de retórica pode, no entanto, criar situações de risco desproporcional, em que a provocação supera a capacidade de resposta efetiva. Em outras palavras, a confiança herdada da tradição imperial colide com um cenário militar muito mais dinâmico, no qual a tecnologia e a velocidade de reação passaram a determinar os rumos de um conflito. A crença de que o prestígio histórico por si só é suficiente para manter o status de potência naval revela-se cada vez mais ilusória. Se no passado bastava o peso da bandeira britânica para impor respeito, hoje a realidade demonstra que um adversário munido de armamentos de última geração pode colocar em xeque, em questão de minutos, aquilo que séculos de glória construíram. O vilarejo de Tyotkino, localizado no distrito de Glushkovsk, próximo à fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, foi sacudido por rumores que se espalharam com rapidez em canais ligados ao setor militar russo. As mensagens sugeriam que caças F-16, aeronaves de fabricação norte-americana, teriam cruzado o espaço aéreo russo a partir da região ucraniana de Sumy e realizado um ataque aéreo contra a pequena comunidade de Kursk. Embora o Ministério da Defesa em Moscou não
não tenha confirmado oficialmente o episódio. A simples circulação dessa versão já foi suficiente para intensificar o debate sobre a escalada da guerra e sobre o risco de confronto direto entre a Rússia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. De acordo com relatos preliminares, o ataque teria sido cuidadosamente estruturado. Fontes não oficiais mencionam que um caça russo Su-27 teria desempenhado o papel de distração, executando manobras destinadas a capturar a atenção das defesas aéreas locais. Na sequência, 2 F-16, operados a partir do lado ucraniano, teriam aproveitado a brecha para lançar bombas de precisão contra o vilarejo. Esse tipo de operação, que combina engodo e ataque concentrado, é conhecido em doutrinas militares como tática de saturação, um método frequentemente empregado não apenas para causar danos imediatos, mas também para avaliar a capacidade de reação do inimigo sob pressão. Mais do que o impacto físico das explosões, a possibilidade de aviões vinculados à OTAN terem realizado ações em território russo trouxe um peso político significativo. O Kremlin, que há meses alerta sobre a expansão da participação ocidental na guerra, interpretaria tal ataque como uma violação direta de suas linhas vermelhas. Em círculos diplomáticos, a frase "um F-16 atingiu Kursk" já circula como um marco simbólico, capaz de alterar a narrativa do conflito, ainda que não existam provas conclusivas até o momento. Outro ponto levantado por analistas é o aumento perceptível da atividade aérea ucraniana em diferentes frentes, desde Donetsk até Kharkiv. Isso sugere que Kiev pode ter recebido recentemente carregamentos adicionais de combustível de aviação e armamentos ocidentais, o que amplia sua capacidade de sustentar operações prolongadas. Ainda assim, o efeito prático em campo permanece limitado. Tyotkino segue sob controle russo e as linhas de frente na região praticamente não foram alteradas. O impacto, por enquanto, é mais psicológico e diplomático do que estratégico. A postura de Moscou se mantém dentro de sua linha tradicional: verificar informações, reunir provas e só depois emitir conclusões oficiais. Contudo, especialistas lembram que, se confirmada a presença dos F-16, a resposta russa será firme e proporcional, já que o episódio representaria um cruzamento inaceitável de fronteiras. A situação também pressiona Washington. Existe uma diferença substancial entre fornecer equipamentos e suprimentos a Kiev e assumir diretamente a responsabilidade por operações em território russo. Enquanto o primeiro cenário ainda permite uma margem de distanciamento, o segundo configuraria uma escalada sem precedentes, capaz de envolver diretamente os Estados Unidos em um conflito com uma potência nuclear. Esse dilema expõe a dúvida estratégica central: até onde Washington está disposto a se comprometer em defesa da Ucrânia? Há ainda o risco de interpretações equivocadas. Se Kiev acreditar que conta com um respaldo ilimitado dos aliados ocidentais, pode adotar decisões militares mais arriscadas, partindo da convicção política de que não será deixada sozinha em caso de derrota. Caso o suposto ataque em Kursk seja confirmado, ele pode ser lido justamente como exemplo desse excesso de confiança. Nos bastidores diplomáticos, a tensão cresce, enquanto autoridades norte-americanas insistem em declarações de apoio inquebrantável a Kiev, também emitem sinais de cautela para não se verem arrastadas a um confronto aberto contra Moscou. Essa ambiguidade entre a firmeza retórica e a prudência prática fragiliza a narrativa ocidental e dá espaço ao discurso russo de que o Ocidente avança de forma incoerente e contraditória. Em última análise, ainda que o mapa da frente de batalha não apresente mudanças territoriais relevantes, o episódio em questão transcende o campo militar e assume uma dimensão geopolítica de alto impacto. Para Moscou, a interpretação é clara. Trata-se de um recado que sua tolerância tem limites bem definidos e que qualquer violação de suas fronteiras será tratada não apenas como uma provocação, mas como um desafio direto à sua soberania. Para Kiev, por outro lado, o incidente funciona como um lembrete doloroso de sua própria vulnerabilidade, ao mostrar que a dependência quase absoluta de recursos, armamentos e treinamento providos por parceiros ocidentais pode se transformar em um fardo estratégico de alto custo. Já para os Estados Unidos e a União Europeia, o episódio serve de advertência sombria.
A tênue fronteira entre o que se define como apoio indireto e aquilo que caracteriza envolvimento ativo no conflito nunca pareceu tão frágil. Nos círculos diplomáticos, cresce o temor de que uma escalada inadvertida, mesmo um erro de cálculo aparentemente pequeno, possa desencadear uma reação em cadeia de proporções imprevisíveis. Assim, o som de um suposto F-16 riscando os céus de Kursk não deve ser interpretado como um simples incidente militar ou como um episódio isolado dentro de um conflito já prolongado. Ele se projeta como símbolo de que a guerra na Ucrânia alcançou um estágio ainda mais delicado, no qual cada gesto é avaliado com extremo cuidado, como se cada decisão fosse uma peça movida em um tabuleiro de xadrez global. Moscou vê nesse tipo de ocorrência um teste direto para os limites de sua paciência, enquanto Kiev tenta transformar o episódio em uma demonstração de resiliência perante o avanço russo. O risco, porém, vai além da dimensão militar. Esse sobrevoo, real ou presumido, acende sinais de alerta nas principais capitais do Ocidente, porque reforça a sensação de que a fronteira entre apoio externo e participação direta no conflito está se dissolvendo rapidamente. Em Washington e Bruxelas, cresce a preocupação de que a simples presença de armamentos ou aeronaves de fabricação ocidental sobre território russo seja o gatilho para uma escalada sem precedentes, capaz de romper com décadas de esforços para evitar um confronto aberto entre potências nucleares. Nesse sentido, a imagem de um caça cruzando o espaço aéreo de Kursk ecoa como um alerta que vai muito além da linha de frente. Trata-se de um lembrete contundente de que os desdobramentos atuais já não se limitam a vitórias ou derrotas em batalhas pontuais, mas carregam em si a possibilidade de remodelar toda a arquitetura de segurança internacional construída ao longo das últimas décadas. Esse episódio mostra que o conflito deixou de ser apenas uma disputa de território no leste europeu e passou a tocar diretamente nos nervos expostos da ordem mundial. Cada detalhe, desde o tipo da aeronave até a rota sobrevoada, é interpretado por analistas militares como um gesto carregado de significado político. Para Moscou, um caça estrangeiro no céu de Kursk representa uma provocação direta, um desafio à sua soberania e um teste deliberado à sua capacidade de resposta. Para o Ocidente, o episódio pode ser usado como prova de que a Rússia está mais vulnerável do que aparenta, abrindo espaço para justificar uma escalada de apoio a Kiev. A gravidade está no fato de que qualquer mal-entendido, uma leitura equivocada ou até mesmo uma resposta impulsiva pode servir de gatilho para uma crise de alcance imprevisível. A história mostra que incidentes aparentemente menores já foram suficientes para mergulhar o mundo em cenários de alto risco. O caso mais lembrado é a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, quando um erro de cálculo poderia ter resultado em uma guerra nuclear. De maneira semelhante, hoje, o simples ruído de um motor de caça em espaço aéreo contestado carrega o potencial de reacender dinâmicas semelhantes, mas em um contexto ainda mais complexo, no qual múltiplos atores disputam influência e nenhum mecanismo de contenção parece sólido o bastante para impedir a escalada. Mais do que um episódio isolado da guerra, portanto, esse momento expõe a fragilidade extrema do equilíbrio de poder no mundo contemporâneo. Em um cenário em que alianças militares são testadas e antigos pactos de segurança parecem cada vez mais insuficientes, até mesmo gestos simbólicos podem ser interpretados como declarações de guerra. O simples som de um jato cortando os céus já não remete apenas a uma operação militar, mas a uma advertência sonora de que a humanidade está caminhando sobre uma linha tênue. Se essa linha for ultrapassada, o resultado pode ser a abertura de uma nova era de tensões globais, comparável e talvez até mais perigosa às crises mais dramáticas da Guerra Fria. Desde os primeiros instantes, o barulho metálico das colunas blindadas e o eco das explosões de artilharia deixavam evidente que não era apenas mais um confronto localizado. Moscou lançou uma ação de grande escala que não apenas abriu uma brecha, mas desfez em poucas horas uma unidade ucraniana inteira. O que Kiev dizia ser uma barreira intransponível ruiu como se fosse areia diante da força esmagadora russa. Longe de ser um episódio isolado, a operação foi meticulosamente articulada,
revelando fissuras profundas na estrutura defensiva da Ucrânia. Soldados antes celebrados como emblema da resistência foram neutralizados sem rota de fuga, obrigados a abandonar posições em desordem. Regiões que até pouco tempo apareciam sob controle ucraniano, agora aparecem sob o domínio de Moscou, um retrato claro da mudança no equilíbrio militar. A derrota não pôde ser disfarçada. Oficiais de Kiev, pressionados pela realidade, admitiram em público que o conceito de linha estável de combate já não existe. O que restam são pequenos grupos dispersos, tentando se reorganizar em meio ao caos. Um ex-comandante militar chegou a apontar que a área entre Pokrovsk e Konstantinov se tornou um verdadeiro colapso estratégico, deteriorando-se a cada novo dia. Em suas palavras, a guerra deixou de ser uma questão de manter posições, tornou-se uma luta pela mera sobrevivência. Cidades que antes eram apresentadas como fortalezas seguras, agora se transformaram em pontos frágeis sob constante pressão. Krasnoarmsk e Mirnograd, vistas durante meses como bastiões relativamente protegidos, estão praticamente cercadas, com estradas de acesso sob fogo contínuo e linhas de suprimento cortadas. Konstantinov, semi-isolada, deixou de ser uma posição defensiva estratégica e se tornou uma verdadeira armadilha para os soldados que insistem em resistir. O cerco avança de forma gradual, mas ininterrupta, fechando as poucas saídas que ainda restavam. Nesse cenário, a progressão rumo a Kramatorsk e Drushkovka já não é tratada como hipótese futura, mas como um destino inevitável. Analistas militares destacam que cada metro conquistado por Moscou equivale a quilômetros de desespero para as tropas ucranianas, que se desgastam sem capacidade real de reposição em homens, munição e equipamento. Relatórios internos apontam que nada do que está acontecendo é fruto de improviso. A ofensiva atual foi precedida por meses de preparação silenciosa, concentração de blindados em áreas estratégicas, acúmulo de reservas em locais protegidos e ajustes minuciosos no sistema logístico, garantindo combustível, peças e suprimentos em abundância. Enquanto isso, Kiev anunciava pequenas vitórias pontuais que serviam mais para propaganda do que para alterar o equilíbrio no campo de batalha. Essa disparidade de estratégias se tornou evidente agora. Enquanto a Ucrânia se desgastava em combates de pouca relevância, a Rússia aguardava o momento ideal para desencadear operações em larga escala. Essas ações seguem um padrão calculado: ataques simultâneos que atingem infraestrutura vital, isolam batalhões inteiros e abrem novos corredores de avanço. A combinação de artilharia pesada, drones de reconhecimento e bombardeios coordenados cria uma espécie de efeito dominó, em que cada posição perdida desencadeia uma cadeia de colapsos sucessivos. Ex-oficiais ucranianos admitem que a divisão ineficaz de recursos, a má coordenação entre brigadas e a ausência de uma visão operacional unificada corroeram as chances de resistência. O resultado é uma defesa fragmentada, incapaz de reagir de maneira estruturada. Na prática, o impacto é devastador. Batalhões inteiros deixam de existir em questão de minutos, muitos sem sequer conseguir disparar toda a munição disponível. Feridos ficam para trás, sem possibilidade de evacuação, pois as rotas de retirada estão bloqueadas ou sob constante bombardeio. Reforços raramente chegam a tempo e, quando chegam, deparam-se com trincheiras já destruídas e posições totalmente inutilizadas. Moscou mantém a iniciativa, escolhe onde atacar, quando atacar e por quanto tempo manter a pressão. Kiev, por sua vez, limita-se a reagir de forma tardia, quase sempre quando a situação já é irreversível. As imagens que circulam confirmam o que os relatórios descrevem. Trincheiras antes reforçadas aparecem reduzidas à cratera, veículos militares são abandonados às pressas e colunas inteiras são dizimadas antes mesmo de conseguirem se reorganizar. Esse cenário não apenas simboliza uma derrota pontual, mas evidencia a quebra de um sistema defensivo que, por meses, foi apresentado como linha de contenção confiável. Agora, diante da realidade do campo de batalha, a narrativa se desfaz junto com as próprias trincheiras. Especialistas militares vinham soando o alarme havia mais de um ano, indicando que a capacidade defensiva da Ucrânia se deteriorava de forma silenciosa, porém constante. Agora, a confirmação é visível no terreno. A perda de território deixou de ser contabilizada em pequenos trechos de metro ou em vilarejos isolados e passou a ser medida em dezenas e até centenas de quilômetros quadrados em questão de dias. O ritmo acelerado surpreende até mesmo os mais céticos e
demonstra uma quebra estrutural que se espalha em efeito cascata. Um analista militar de Kiev, ao comentar a situação, reconheceu que o colapso segue uma lógica implacável. Primeiro, desmoronam os pelotões, depois as companhias, em seguida os batalhões, até que brigadas inteiras deixam de existir como forças coesas. Esse processo acontece com tamanha rapidez que quando o comando ucraniano tenta reorganizar linhas defensivas, já não há tempo ou efetivos disponíveis. A retaguarda, antes considerada área de segurança, torna-se alvo direto de ataques blindados russos, que avançam em profundidade e desarticulam qualquer tentativa de defesa escalonada. Enquanto Moscou consolida ganhos e avança metodicamente, o governo em Kiev insiste em discursos públicos sobre resistência, tentando manter a moral interna e o apoio externo. No entanto, cada declaração contrasta de forma gritante com as imagens e relatórios do campo de batalha. A discrepância entre narrativa e realidade tornou-se tão evidente que até aliados no Ocidente demonstram crescente desconfiança. O que antes era apresentado como heroísmo, agora soa como negação da realidade. A questão que paira sobre analistas e até sobre setores da própria Ucrânia é direta e incômoda, porque prolongar o inevitável. Cada dia adicional de combate resulta em mais baixas humanas, mais cidades reduzidas a escombros e mais desgaste psicológico sobre soldados e civis. O país, já exausto por anos de guerra, vê sua infraestrutura colapsar ao mesmo tempo em que sua força de combate se dissolve. Hoje, a região do Donbas deixou de ser um fronte equilibrado ou disputado. Transformou-se em palco de uma vitória em expansão contínua. Moscou demonstrou não apenas força bruta, mas também paciência estratégica, capacidade de planejamento logístico e coordenação de múltiplas frentes. Cada unidade ucraniana eliminada reforça a percepção de que o desfecho já está traçado. Enquanto Kiev insiste em prolongar a guerra, Moscou escreve o resultado final com blindados, drones, artilharia de precisão e determinação política. O mapa, dia após dia, muda de cor, revelando um avanço irreversível. Para o mundo, não se trata mais apenas de uma disputa regional, mas de uma transformação histórica em tempo real, onde a balança militar aponta claramente para apenas um lado. Na escuridão da madrugada, quando tudo parecia silencioso no delta do Danúbio, uma sequência de explosões iluminou o céu e rompeu a tranquilidade da região. O estrondo ecoou por quilômetros, mas ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. No decorrer, a verdade veio à tona. O alvo não era um ponto qualquer, e sim o porto de Ismail, discreto, mas vital para a sobrevivência da Ucrânia. Localizado no extremo sul do país, encostado à fronteira com a Romênia, o terminal sempre funcionou como um corredor invisível, por onde passavam combustível e suprimentos destinados às tropas de Kiev. Derrubá-lo significava muito mais do que destruir alguns tanques de combustível, era atingir o coração da rede que conecta refinarias estrangeiras e rotas fluviais ao esforço de guerra ucraniano. Segundo o especialista, Moscou não deixou nada ao acaso. A ofensiva foi calculada para coincidir com o instante mais delicado, a movimentação de diesel e querosene de aviação entre enormes reservatórios. O resultado foi devastador. As chamas se espalharam como uma reação em cadeia, transformando cada detonação em uma explosão ainda maior. O depósito conhecido como Triton desapareceu em meio ao fogo, levando consigo milhares de metros cúbicos de combustíveis destinados a blindado, helicópteros e caças. As primeiras imagens não deixaram dúvida. Colunas de fumaça negra subiam lentamente ao céu. Eram visíveis a quilômetros de distância. No coração do delta do Danúbio, um cargueiro panamenho, o Exelium, havia acabado de atracar. Trazia quase 8.000 toneladas de petróleo pesado vindo da Romênia. Durante a descarga, o navio explodiu. O incêndio se espalhou em segundos, consumindo depósitos, válvulas e todo o sistema de bombeamento do porto de Ismail. 2 tanques de combustível foram reduzidos a cinza. Um terceiro ficou irremediavelmente destruído. E os reparos imediatos? Simplesmente impossíveis. Mas o mais inquietante estava nos rumores.
Hormuz. Relatórios de segurança marítima sugeriam que embarcações associadas à OTAN, talvez até navios de suprimento militar para Kiev, também pudessem ter sido atingidos, ou mesmo afundados. Nada confirmado, mas o suficiente para abalar a confiança, o suficiente para abrir fissuras entre aliados. O impacto econômico ampliou ainda mais a tragédia. Parte do combustível destruído vinha do Azerbaijão, refinado na Romênia. Bucareste já contabilizava prejuízos de centenas de milhões de dólares por lotes contaminados vindos de Baku. Agora, com Ismail em chama, as perdas ultrapassam 800 milhões de dólares. Um golpe brutal nas cadeias de suprimento regionais. O delta do Danúbio sempre foi um corredor de comércio, desde o Império Otomano, desde a Rússia czarista. Hoje, essa rota histórica mostra sua vulnerabilidade. Ao mirar Ismail, Moscou enviou um recado claro. Nem mesmo a retaguarda próxima dos aliados europeus está fora de alcance. E não foi um episódio isolado. Nos últimos meses, Kremenchug, Orlov e Chuguev também foram bombardeadas. Um padrão surge. Moscou busca esgotar reservas energéticas da Ucrânia e limitar cada voo, cada quilômetro, cada avanço. O saldo é devastador. Milhares de metros cúbicos de combustível perdido. Sistemas inteiros de logística paralisado. Um navio-tanque fora de operação. Mas talvez o mais poderoso não esteja na destruição visível, e sim na dúvida, no talvez, no rumor de que navios aliados podem ter afundado. Esse simples talvez já cumpre o papel de uma bomba política, corroendo confiança, espalhando medo. O porto de Ismail, antes um ponto discreto do comércio europeu, tornou-se um epicentro geopolítico. Cada explosão ali carrega peso simbólico. Não é apenas sobre trincheiras ou territórios, é sobre estrangular a espinha dorsal logística do inimigo. A guerra moderna já não se mede apenas pelo barulho da artilharia. Ela se mede pelo silêncio de um comboio destruído, pelo reflexo de uma refinaria em chama, pela incerteza que corrói aliados. Moscou sabe disso. Cada ataque é mais do que destruição. É mensagem, é cálculo, é demonstração de que o campo de batalha se estende até a sombra, até as rotas invisíveis de abastecimento, até a confiança que une ou divide nações inteiras. Ismail já não é apenas um porto atingido, é um marco, um lembrete de que a guerra do século XXI se trava tanto nas trincheiras quanto nas cadeias de suprimento, e que a confiança entre aliados pode ruir tão rápido quanto um tanque de combustível em chamas. O ataque realizado pela Ucrânia contra o oleoduto Druzhba abriu uma crise diplomática inesperada no centro da Europa. A infraestrutura, construída na década de 1960 como um dos maiores símbolos da integração energética soviética, ainda hoje é responsável por levar petróleo russo a diversos países do continente. Ao atingir esse sistema, Kiev não apenas buscou pressionar Moscou, mas também acabou comprometendo o abastecimento de dois vizinhos imediatos, Hungria e Eslováquia. Ambos os países dependem do fluxo contínuo de combustível para sustentar setores industriais, transporte público e geração de energia. O resultado foi paradoxal. Em vez de enfraquecer a Rússia, a ofensiva atingiu aliados que até então eram vozes relevantes na defesa da Ucrânia dentro da União Europeia. As reações em capitais da região foram rápidas e contundentes. Em Budapeste, o governo do primeiro-ministro Viktor Orbán classificou o ataque como inaceitável, ressaltando que a interrupção do fornecimento ameaça tanto a estabilidade econômica quanto a confiança política entre parceiros europeus. Em Bratislava, autoridades confirmaram a paralisação do fluxo e advertiram que os efeitos seriam sentidos de imediato em setores-chave, como hospitais, transportes e indústrias químicas. Esses posicionamentos evidenciam que, na prática, o episódio não fragilizou Moscou, mas sim a coesão interna do bloco europeu, criando fissuras que deixam Kiev em situação ainda mais delicada. O peso econômico reforça a gravidade do ocorrido. Estima-se que Hungria e Eslováquia deixaram de receber mais de 180 mil barris por dia, com prejuízos calculados em cerca de 15 milhões de dólares a cada 24 horas de interrupção. Para além das cifras, a paralisação expôs a dependência energética persistente da Europa em relação ao petróleo russo, apesar dos esforços recentes da União Europeia em diversificar suas
fontes após a escalada da guerra em 2022. A postura adotada por Kiev, entretanto, aumentou o desconforto. Em vez de reconhecer o impacto negativo causado a parceiros próximos, membros do governo ucraniano reagiram com ironia, responsabilizando Budapeste por sua própria dependência do petróleo russo. A retórica foi recebida como um gesto de desprezo, ampliando a percepção de que a Ucrânia estaria disposta a sacrificar alianças estratégicas em nome de seus objetivos militares imediatos. A resposta da Hungria ganhou força com a declaração do ministro das Relações Exteriores, Péter Szijjártó, que destacou que parte da eletricidade fornecida por seu país é essencial para manter em operação o sistema energético ucraniano. A observação foi interpretada como um aviso. Se esse apoio fosse interrompido, Kiev enfrentaria um agravamento imediato em sua já frágil infraestrutura. Essa troca de acusações expôs claramente que o respaldo político e logístico oferecido por alguns países vizinhos não é ilimitado. Do lado russo, o Kremlin optou por um discurso calculado. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, acusou a Ucrânia de agir de forma irresponsável e de não medir as consequências de seus ataques. Para Moscou, o episódio reforça a tese de que Kiev está cada vez mais isolada internacionalmente e que a Rússia pode se beneficiar sem agir diretamente, apenas explorando os erros estratégicos de seu adversário. Além das perdas materiais, o gesto carregou forte simbolismo. O oleoduto Druzhba, cujo nome significa amizade em russo, representou por décadas o elo energético entre o leste soviético e o ocidente europeu. Atacar essa estrutura não significou apenas atingir uma rota de petróleo, mas também romper um dos últimos símbolos da interdependência construída durante a Guerra Fria. Esse aspecto simbólico repercutiu em Bruxelas, onde líderes já manifestavam dúvidas sobre a sustentabilidade do apoio irrestrito à Ucrânia diante de pressões internas relacionadas à segurança energética. O saldo político do episódio deixa poucas dúvidas. A Ucrânia encontra-se cada vez mais isolada dentro da própria União Europeia, em um momento em que precisa desesperadamente de apoio financeiro e militar para sustentar sua resistência contra a Rússia. A interrupção do oleoduto Druzhba não apenas afetou Hungria e Eslováquia, mas também reacendeu discussões em Bruxelas, Berlim e Varsóvia sobre até que ponto é prudente seguir oferecendo apoio irrestrito a Kiev quando as próprias economias europeias enfrentam pressões crescentes. Para Moscou, a situação foi interpretada como uma vitória indireta. O Kremlin reforça seu discurso de que a Ucrânia perdeu a capacidade de dialogar de forma construtiva, até com seus vizinhos mais próximos, e apresenta-se como observador paciente de um processo de autodesgaste político e diplomático. A contradição para o bloco europeu se torna evidente. Como justificar diante de suas populações ajuda sem condições a um governo que compromete a segurança energética de parceiros estratégicos? Essa pergunta ressoa especialmente em países como Alemanha e Itália, que já sofrem pressões internas em razão do alto custo da energia e do desgaste prolongado da guerra. A desconfiança crescente abre espaço para fissuras dentro da União Europeia e fortalece partidos eurocéticos e líderes críticos a Kiev, como Viktor Orbán, que não perdem a oportunidade de explorar os erros de Kiev para justificar uma posição mais cautelosa frente ao conflito. Mais do que um revés tático pontual, o ataque ao oleoduto Druzhba escancarou os perigos de decisões mal calculadas em um conflito que já se estende há anos e não apresenta sinais de desfecho imediato. Em guerras prolongadas, a linha que separa uma vitória simbólica de um erro estratégico pode ser muito tênue, e Kiev demonstrou isso ao atingir uma infraestrutura que, embora vinculada à Rússia, sustentava diretamente economias de aliados regionais. Esse tipo de ação não apenas compromete relações bilaterais, mas também alimenta dúvidas dentro da União Europeia sobre a capacidade ucraniana de agir de forma coordenada com seus parceiros. A principal lição que emerge é inequívoca: preservar alianças pode ser tão determinante quanto enfrentar o inimigo no campo de batalha. Grandes conflitos do passado, da Primeira Guerra Mundial à Guerra Fria, mostraram que a coesão entre aliados frequentemente define quem sai fortalecido e quem se isola no
cenário internacional. Ao não medir com precisão os impactos políticos de suas ações, Kiev colocou em xeque a confiança de vizinhos como Hungria e Eslováquia e, indiretamente, provocou fissuras dentro do próprio bloco europeu. Para Moscou, esse desenrolar representou uma oportunidade valiosa. O Kremlin não precisou disparar um míssil ou lançar uma nova ofensiva para se beneficiar da situação. Bastou observar enquanto os próprios erros de Kiev corroíam sua imagem e fragilizavam sua posição diplomática. Cada passo em falso da Ucrânia é imediatamente convertido em argumento pela diplomacia russa, que reforça sua narrativa de que o país vizinho não só é militarmente enfraquecido, mas também incapaz de manter uma rede sólida de apoio político. Essa percepção, projetada em fóruns internacionais e ecoada por governos mais reticentes em relação à guerra, ajuda Moscou a ampliar sua influência sem custos adicionais. No plano mais amplo, o episódio revela um risco de proporções ainda maiores: o isolamento gradual da Ucrânia dentro do cenário europeu. Ao atingir a estabilidade energética de parceiros como Hungria e Eslováquia, Kiev não apenas provocou impactos imediatos, mas também acendeu alertas em capitais influentes como Berlim, Paris e Roma, onde já existem pressões internas para limitar o custo econômico e político do envolvimento no conflito. A confiança, um recurso tão estratégico quanto o armamento, começa a se desgastar, e isso abre espaço para que lideranças eurocéticas explorem a insatisfação popular e fortaleçam discursos contrários ao prolongamento da guerra. Esse processo, se mantido, pode ter consequências profundas. Partidos nacionalistas e críticos à União Europeia, que já vinham crescendo em países como Itália, França e Áustria, encontram nesse tipo de erro argumentos adicionais para questionar o apoio irrestrito a Kiev. Ao mesmo tempo, governos tradicionalmente alinhados, como o da Alemanha de Olaf Scholz ou o da França de Emmanuel Macron, passam a lidar com um dilema cada vez mais evidente: sustentar politicamente a Ucrânia em nome da unidade do bloco ou ceder à pressão interna para reduzir compromissos em um momento de crise energética e inflação. Para Moscou, esse desgaste político vale tanto quanto avanços no campo de batalha. Sem lançar uma nova ofensiva militar, a Rússia pode assistir ao enfraquecimento gradual do consenso europeu, transformando erros de cálculo de Kiev em ferramentas diplomáticas. Essa mudança no tabuleiro geopolítico não apenas fortalece a posição russa, mas também ameaça redesenhar o equilíbrio de poder no continente, abrindo brechas para negociações mais favoráveis a Moscou em fóruns internacionais. No decorrer de várias décadas, a Europa estruturou sua economia e até o cotidiano de suas populações sobre uma base energética fortemente ligada à Rússia. De cada 10 metros cúbicos de gás consumidos no continente, ao menos 4 eram fornecidos por Moscou. Essa dependência não surgiu por acaso, mas da combinação de geografia favorável, preços competitivos e de uma infraestrutura construída ao longo de meio século. O ponto central dessa relação está nos gasodutos, projetos como o Nord Stream, que liga a Rússia diretamente à Alemanha pelo Mar Báltico, ou o Yamal Europe, que atravessa Belarus e Polônia, transformaram Moscou em fornecedor quase insubstituível. Esses corredores não transportam apenas gás, mas também poder político. Quem controla a válvula exerce influência sobre a estabilidade econômica europeia. O gás natural tem importância vital para a Europa por 3 razões. Primeiro, aquece lares em regiões de clima severo. Segundo, sustenta indústrias pesadas, como a química e a siderúrgica. Terceiro, serve como fonte essencial de geração de eletricidade. Quando chega a preços acessíveis, toda a cadeia produtiva se beneficia. Quando falta, os efeitos são imediatos. Fábricas reduzem turno, contas de energia disparam e protestos eclodem nas ruas. A força da Rússia não está apenas no volume ofertado, mas também na previsibilidade da entrega. Moscou construiu rotas capazes de fornecer gás de forma contínua e segura, diferente do gás liquefeito transportado por navios, que depende de terminais caros e contratos variáveis. O gás encanado russo chega por rotas consolidadas. Esse diferencial consolidou o chamado poder do tubo. As tentativas da Europa de reduzir essa dependência sempre encontraram barreiras. Alternativas como o gás vindo do Catar ou dos Estados Unidos chegam na forma liquefeita, exigindo infraestrutura específica e custos de transporte marítimo que tornam o produto mais caro. Em outras palavras,
palavras, substituir Moscou significa pagar mais e assumir riscos de fornecimento ainda maiores. A Rússia soube usar essa posição como arma diplomática. Em diferentes momentos de crise, desde disputas com a Ucrânia até tensões com a União Europeia, Moscou reduziu ou ameaçou reduzir o fornecimento. Esses episódios deixaram claro que a energia pode ser usada como instrumento de pressão geopolítica. Fechar parcialmente uma válvula pode valer tanto quanto impor sanções econômicas. O exemplo mais notório ocorreu em 2022, após o início do conflito na Ucrânia. Diversos países europeus tentaram cortar laços energéticos com Moscou, mas logo perceberam os limites. Os preços dispararam a níveis recordes, fábricas alemãs suspenderam produções e governos precisaram subsidiar contas de energia para evitar uma convulsão social. O inverno rigoroso transformou-se em campo de batalha invisível entre economia e política. A Rússia, por sua vez, diversificou mercados, ampliando vendas para China, Índia e Turquia. Ainda assim, a interdependência não desapareceu. A Europa continua adquirindo volumes consideráveis, muitas vezes por rotas indiretas, mantendo o gás russo como parte essencial da equação. A dependência europeia em relação ao gás russo é estrutural e não se resolve em questão de poucos anos. Moscou se consolidou como fornecedor central desde a Guerra Fria, quando foram construídos os primeiros grandes gasodutos que atravessam o leste europeu em direção ao coração industrial da Alemanha, da Itália e de outros países. Substituir um parceiro responsável por até 4/10 do consumo total europeu exige mais do que simples vontade política. Envolve tempo, recursos e engenharia de longo prazo. A construção de terminais de gás natural liquefeito, por exemplo, pode levar quase uma década, desde os estudos iniciais até a operação plena. Além disso, não basta erguer a infraestrutura, é necessário firmar contratos de fornecimento com países distantes, como Estados Unidos ou Catar, disputando mercados altamente competitivos. A diversificação energética, por sua vez, passa pela expansão de fontes renováveis, mas isso implica investimentos bilionários, reformas regulatórias e, sobretudo, estabilidade política para garantir continuidade. Nada disso acontece de forma imediata. Outro ponto crucial é o preço. O gás russo chega por gasoduto que já foram amortizados há décadas, reduzindo os custos de transporte. Em contrapartida, o gás liquefeito importado por navios depende de uma complexa cadeia de liquefação, transporte marítimo em embarcações especializadas e regasificação nos terminais de destino. Cada etapa adiciona custos, o que torna esse combustível significativamente mais caro. Essa diferença pressiona governos europeus, pois setores industriais estratégicos como o químico alemão ou o metalúrgico italiano competem globalmente e não podem absorver aumentos expressivos sem perder espaço para concorrentes asiáticos ou americanos. Politicamente, o impacto da dependência é direto e profundo. O Kremlin controla uma fração vital da matriz energética europeia e, com isso, adquire poder de barganha em negociações estratégicas. Não se trata de um domínio absoluto, mas de uma relação assimétrica. Enquanto a Europa precisa da energia russa para manter fábricas em funcionamento e lares aquecidos, Moscou pode redirecionar parte de sua produção para mercados alternativos, como China, Índia ou Turquia. Essa flexibilidade confere à Rússia margem para pressionar ou recompensar parceiros conforme seus interesses geopolíticos. Para muitos analistas, o gás russo se transformou em uma arma silenciosa. Diferente de um míssil, ele não explode de forma imediata, mas corrói gradualmente a autonomia política de quem dele depende. Essa influência não aparece apenas em negociações diplomáticas, mas também nas planilhas de custos industriais, nas contas de energia das famílias e até nos índices de competitividade internacional. Cada aumento de tarifa, cada inverno rigoroso, cada ameaça de interrupção do fornecimento traduz-se em pressão direta sobre governos, que se veem obrigados a equilibrar princípios políticos com a necessidade de garantir energia acessível à sua população. Olhando para o futuro, a União Europeia promete acelerar os investimentos em energias renováveis, ampliar acordos com fornecedores alternativos e reduzir de forma drástica a fatia russa em sua matriz energética. Projetos de energia eólica, offshore no Mar do Norte, expansão da energia solar na Península
Ibérica e programas de hidrogênio verde em países como Alemanha e França já estão em andamento. Além disso, negociações com países como Catar, Argélia e Estados Unidos buscam diversificar o fornecimento de gás natural liquefeito. No entanto, especialistas alertam que substituir integralmente o gás russo pode levar entre 2 e 3 décadas, dado o tamanho da demanda e a complexidade da infraestrutura necessária. Enquanto esse processo não se concretiza, Moscou preserva sua vantagem estratégica. A geografia permanece a mesma, com extensos gasodutos que atravessam o continente europeu, muitos deles construídos ainda durante a Guerra Fria e amortizados há muito tempo. Esses corredores de energia continuam operacionais, capazes de entregar volumes estáveis a preços mais competitivos do que os do gás transportado por navios. Essa combinação de logística eficiente e custo reduzido mantém a Rússia como fornecedora indispensável. A cada inverno rigoroso, a realidade se impõe de forma ainda mais clara. A Europa, diante da necessidade de aquecer milhões de residências e manter indústrias funcionando, não consegue prescindir completamente do gás russo. Mesmo quando líderes políticos anunciam planos ambiciosos de transição energética, as famílias sentem no bolso o peso da conta de energia e fábricas pressionam por garantias de fornecimento constante. A estabilidade econômica de boa parte do continente continua atrelada ao fluxo que atravessa os gasodutos vindos do leste. Em resumo, o gás russo manda na Europa porque reúne 4 fatores decisivos: volume, preço, infraestrutura e influência política. É um poder construído ao longo de décadas, consolidado pela geografia e reforçado por contratos de longo prazo que não se desfaz com discursos ou decretos. Enquanto não houver alternativa em escala comparável e com custos competitivos, Moscou seguirá como o fornecedor inevitável. E é justamente essa inevitabilidade que transforma o gás em uma das armas mais eficazes de poder do século XXI, silenciosa, constante e capaz de moldar decisões estratégicas sem disparar um único tiro. A Venezuela amanheceu sob um clima de alerta nacional. A partir de hoje, reservistas e integrantes da milícia bolivariana começaram a se apresentar em quartéis, praças públicas e centros de defesa em todo o país. A convocação partiu diretamente do presidente Nicolás Maduro, que afirma que a medida é indispensável para garantir a soberania e a integridade territorial diante da escalada de tensões com os Estados Unidos. Segundo Caracas, o objetivo é reunir mais de 4 milhões de cidadãos em mais de 15 mil bases populares de defesa integral espalhadas pelo território. Embora especialistas questionem a precisão dos números, a mensagem é inequívoca. O governo busca mostrar que conta com apoio popular e que está disposto a transformar a mobilização em instrumento de dissuasão contra qualquer ameaça externa. O estopim da reação foi o deslocamento de navios norte-americanos para o Mar do Caribe. De acordo com informações confirmadas, 3 destroyers equipados com mísseis guiados e 3 navios de assalto anfíbio foram enviados para a região. Oficialmente, Washington afirma que se trata de uma operação para combater o narcotráfico. Porém, para analistas militares, essa justificativa não se sustenta. Os destroyers são embarcações de guerra projetadas para defesa aérea e ofensiva naval, e os navios anfíbios permitem desembarque de tropas em território estrangeiro. São meios excessivos para enfrentar traficantes, mas, ao mesmo tempo, insuficientes para uma invasão em grande escala. O recado, portanto, é político. A mobilização venezuelana não ocorre em um vácuo histórico. A milícia bolivariana foi criada em 2005, durante o governo de Hugo Chávez, como uma força paralela às Forças Armadas regulares. O objetivo declarado era integrar a população civil à defesa nacional. Para os críticos, a milícia foi usada também como instrumento de pressão política interna. De qualquer forma, ao longo dos anos, ela se transformou em um pilar da estratégia de defesa de Caracas, combinando presença territorial, poder simbólico e mobilização rápida. Em seu pronunciamento, Maduro declarou que este é um momento histórico em que poder popular, forças militares e policiais precisam atuar junto. Segundo ele, a união é a garantia de vitória diante do que classificou como ameaças imperiais. A convocação foi feita para que cidadãos se apresentem não apenas nos quartéis, mas
também em praças públicas e nos centros comunitários, transformando cada espaço em palco de demonstração de lealdade e força. A vice-presidente Delcy Rodrigues reforçou o discurso oficial, destacando que manteve diálogo com o chanceler russo Sergei Lavrov. Ela agradeceu o apoio de Moscou à Venezuela diante da pressão norte-americana. Ainda que a Rússia esteja envolvida profundamente na guerra contra a Ucrânia, Caracas insiste em apresentar a parceria como uma rede de proteção estratégica. Para o governo venezuelano, manter esse elo serve tanto como instrumento diplomático quanto como recado geopolítico. O ministro de Relações Exteriores da Venezuela também comentou o tema em encontro de líderes latino-americanos realizado na Colômbia. Ele acusou os Estados Unidos de conduzirem uma guerra psicológica contra Caracas, afirmando que o país está preparado para responder a qualquer agressão. A retórica reforça a ideia de que a Venezuela encara o deslocamento naval não como operação policial, mas como parte de uma estratégia de pressão. No Brasil, a tensão também repercutiu. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem mencionar diretamente o caso, afirmou que nações ricas costumam usar o combate ao crime organizado como pretexto para intervir em países soberanos. Embora tenha feito a declaração em um evento ambiental, a fala foi interpretada como referência indireta à crise no Caribe. O pano de fundo da escalada remonta ao governo de Donald Trump. Foi nesse período que os Estados Unidos intensificaram sanções econômicas contra Caracas e reforçaram sua presença militar na região. Agora, o envio de navios ao Caribe é visto como continuidade dessa política de pressão. Para analistas, trata-se de uma demonstração de força, mais voltada a enviar mensagem política do que a executar uma invasão real. Ainda assim, o gesto não deixa de elevar a atenção. A Venezuela, fragilizada economicamente por anos de crise, aposta na mobilização popular para transmitir imagem de unidade e resistência. A milícia, embora formada em grande parte por voluntários com treinamento limitado, se tornou peça central no discurso oficial. O governo insiste que cada cidadão armado representa um obstáculo adicional a qualquer tentativa de agressão externa. Do ponto de vista geopolítico, a situação recoloca a América Latina no centro de uma disputa entre grandes potências, lembrando ao mundo que a região, embora muitas vezes relegada a um papel secundário nas análises globais, continua sendo estratégica. A presença de navios norte-americanos no Caribe resgata memórias de episódios marcantes do século XX, quando os Estados Unidos intervieram em países da região sob justificativas que variavam de combate ao narcotráfico até contenção do comunismo. Esses movimentos, conhecidos como parte da diplomacia das canhoneiras, moldaram a percepção de que Washington se considera guardião natural do hemisfério ocidental. O apoio russo, mesmo mais simbólico do que prático no momento, carrega peso político considerável. Moscou busca reforçar a narrativa de que Caracas não está isolada, lembrando que parcerias estratégicas podem atravessar crises econômicas ou militares. Essa solidariedade projeta a imagem de uma frente alternativa à influência norte-americana, ainda que a Rússia esteja profundamente envolvida em outro cenário bélico na Europa Oriental. O simples gesto de alinhamento já eleva o custo diplomático de qualquer ação contra a Venezuela. No plano interno, os efeitos são complexos. Por um lado, a mobilização fortalece o discurso oficial de Nicolás Maduro, que apresenta a convocação da milícia como um ato de defesa coletiva da pátria. Para muitos apoiadores, o engajamento popular confere legitimidade ao governo e cria a sensação de que o país inteiro está preparado para resistir. Por outro lado, a oposição denuncia que a milícia é usada como instrumento político, apontando que a presença de civis armados serve mais para intimidar adversários do que para enfrentar um exército estrangeiro. Organizações de direitos humanos acrescentam outra camada de preocupação. Elas alertam que recrutar civis em funções militares sem treinamento adequado pode gerar vulnerabilidades, tanto no campo operacional quanto no social. Há o risco de que pessoas sem preparo técnico sejam colocadas em situações perigosas, transformando a mobilização em fonte de fragilidade, em vez de reforço à segurança nacional. Esse dilema interno reflete uma contradição estrutural da Venezuela. Enquanto busca projetar força para fora, enfrenta enormes dificuldades para dentro. A economia fragilizada, a inflação crônica e a emigração em massa reduzem a capacidade de sustentar mobilizações prolongadas. A tensão, portanto, não é apenas militar, mas também social
social e econômica, ampliando os riscos de desgaste político. No final, o cenário é de incerteza crescente. De um lado, uma frota norte-americana patrulha o Caribe, enviando um recado de vigilância permanente. Do outro, um governo que convoca milhões de reservistas e reforça o tom de resistência. Entre essas forças, o discurso político se intensifica e a linha que separa a retórica de um confronto real fica cada vez mais tênue. Para Washington, trata-se de mostrar poder e pressionar Caracas. Para a Venezuela, a questão é de sobrevivência e soberania. A cada novo movimento, cresce o risco de que provocações verbais e demonstrações de força se transformem em incidentes de consequências imprevisíveis. Nas primeiras horas do dia, os serviços de segurança da Federação Russa anunciaram a interceptação de um plano que, segundo as autoridades, poderia ter causado graves consequências no Mar Negro. O alvo identificado foi a Ponte de Kerch, popularmente conhecida como Ponte da Crimeia, ligação de quase 20 quilômetros que conecta a península, anexada por Moscou em 2014, ao território continental russo, através da região de Krasnodar. Essa estrutura não é apenas um corredor logístico vital para o transporte de civis, suprimentos e equipamentos militares. Ela representa, no discurso político do Kremlin, a consolidação da soberania russa sobre a Crimeia. E você acredita que a Ponte de Kerch seguirá sendo um dos principais alvos no conflito? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam a dimensão estratégica dessa disputa. De acordo com as investigações, a tentativa de ataque envolvia um automóvel carregado com grande quantidade de explosivos. O motorista, que acreditava estar apenas realizando um transporte comum, desconhecia que havia sido transformado em peça central de um plano de sabotagem. O veículo teria percorrido rotas irregulares por diferentes países da região, incluindo áreas da Europa Oriental, em um trajeto cuidadosamente elaborado para confundir controles fronteiriços. A documentação apresentada aparentava ser legítima, o que reforça a tese de uso de uma rede transnacional de falsificação. Foi somente após o monitoramento da contra-inteligência russa que a operação foi interrompida. Segundo relatos oficiais, equipes do Serviço Federal de Segurança, FSB, cercaram os suspeitos em território russo e apreenderam o automóvel antes da detonação. Esse não é um episódio isolado. A ponte já havia sido alvo de um ataque em outubro de 2022, quando um caminhão explodiu sobre a estrutura. A detonação, estimada em 10 toneladas de TNT, derrubou trechos da via, incendiou um trem de carga que passava no momento e provocou a morte de 4 pessoas, entre elas o condutor do veículo, que, assim como no caso atual, não tinha consciência de estar sendo usado. O incidente, que repercutiu mundialmente, foi interpretado por Moscou como uma ação direta contra sua presença na Crimeia, intensificando medidas de segurança e reforçando a militarização da região. 3 anos depois, em abril de 2025, guardas de fronteira de Belarus interceptaram um micro-ônibus na passagem de Brest, transportando mais de 500 quilos de explosivos sintéticos. De acordo com as autoridades bielorrussas, o destino final também era a Crimeia, o que reforça a tese de que existe uma estratégia coordenada e recorrente para atingir a ponte de Kerch. Para analistas, a escolha repetida do mesmo alvo demonstra tanto o valor estratégico da infraestrutura quanto sua carga simbólica na disputa entre Moscou e Kiev. Os depoimentos colhidos após as prisões recentes revelam um padrão de recrutamento. Cidadãos comuns são aliciados por ofertas de trabalho de transporte, recebem veículos aparentemente regulares e entregam documentos pessoais em contratos falsificados. Sem perceber, acabam transformados em potenciais mártires involuntários. Especialistas em segurança apontam que esse método tem uma lógica pragmática e brutal. Com a explosão, o motorista é eliminado, restando poucas provas para rastrear os verdadeiros responsáveis. O governo russo instaurou um processo penal com base em evidências que incluem rotas rastreadas, veículos apreendidos e depoimentos obtidos em flagrante. Para Moscou, esses elementos consolidam a acusação de terrorismo transfronteiriço e justificam o aumento de investimentos em vigilância e o endurecimento dos controles de fronteira. Na narrativa oficial, a proteção da ponte se transformou em prioridade de Estado e em símbolo de resistência diante
diante de ataques externos. No cenário diplomático, o episódio reacendeu as tensões entre Moscou e Kiev, que já atravessam mais de uma década de disputas desde a anexação da Crimeia em 2014. O Kremlin classificou a tentativa de ataque como um ato de terrorismo planejado não apenas pela Ucrânia, mas com apoio de serviços de inteligência ocidentais, especialmente de países membros da OTAN, como Reino Unido e Estados Unidos. Kiev, por sua vez, manteve uma postura cautelosa, evitando assumir responsabilidade direta e limitando-se a declarações que, na prática, soam ambíguas e pouco convincentes diante da gravidade das acusações. A divulgação de provas materiais por parte das autoridades russas, que incluem veículos apreendidos, itinerários documentados, explosivos desativados e até passaportes falsificados, complicou a posição ucraniana perante a opinião internacional. Para diplomatas em Bruxelas, Washington e Berlim, o acúmulo de indícios fortalece a narrativa russa e coloca pressão adicional sobre a diplomacia europeia, já dividida quanto ao grau de envolvimento no conflito. Alguns analistas ressaltam que, mesmo que Kiev não admita participação, a simples recorrência de episódios como este alimenta suspeitas e fragiliza sua imagem em fóruns multilaterais. Desta vez, o desfecho foi diferente do que ocorreu em outubro de 2022, quando a explosão sobre a ponte de Kerch deixou mortos, destruiu parte da estrutura e ganhou repercussão global. Agora, o motorista usado como isca humana foi retirado da operação antes de se tornar mais uma vítima. Os explosivos foram neutralizados e os organizadores acabaram presos. Ainda assim, para Moscou, a sequência de atentados frustrados é mais do que uma ameaça operacional. É um lembrete de que a ponte continuará sendo alvo constante no contexto da guerra, tanto pelo valor militar quanto pelo impacto simbólico de sua destruição. Por esse motivo, a defesa da ponte da Crimeia se consolidou como um dos pontos centrais da estratégia militar e política da Federação Russa. Localizada sobre o Estreito de Kerch, essa ligação de quase 20 quilômetros entre a península e a região de Krasnodar tornou-se vital não apenas para o transporte de civis e suprimento, mas também para a movimentação de tropas, equipamentos pesados e combustível em direção ao fronte. Cada ameaça direcionada à ponte é vista em Moscou como um ataque direto à própria soberania russa sobre a Crimeia, anexada em 2014, após um referendo contestado por Kiev e pelo Ocidente. Para garantir sua proteção, o Ministério da Defesa anunciou a expansão do aparato de vigilância na região, com a instalação de novos radares de longo alcance, drones de patrulha marítima e aérea, além do fortalecimento do sistema de defesa antiaérea S-400, já posicionado em áreas estratégicas da península. Há também a integração dessas medidas com a Frota do Mar Negro, estacionada em Sebastopol, que passa a desempenhar papel ainda mais ativo na dissuasão de possíveis ataques aéreos ou navais. No plano interno, o Kremlin aproveita cada atentado frustrado para legitimar políticas de endurecimento. A retórica oficial, reforçada por pronunciamentos de figuras como o ministro da Defesa, Andrei Beluzov, e o porta-voz, Dmitry Peskov, destaca que tais episódios justificam maior controle sobre fronteiras, intensificação das operações de contra-espionagem e vigilância mais rígida dentro da própria Rússia. Essa narrativa é apresentada à população como necessária para preservar a segurança nacional diante de um inimigo descrito não apenas como a Ucrânia, mas também como o bloco ocidental em geral, incluindo Estados Unidos e membros da OTAN. No campo diplomático, a insistência em colocar a ponte da Crimeia no centro das atenções serve ainda como ferramenta de pressão. Moscou repete que os atentados demonstram uma escalada patrocinada por potências estrangeiras e, por isso, reivindica o direito de ampliar suas ações defensivas e ofensivas no teatro de operações ucraniano. Essa postura, embora criticada em capitais europeias como Berlim e Paris, tem efeito dentro da Rússia, onde fortalece o discurso de unidade nacional em torno da guerra e da necessidade de resistir a uma suposta ofensiva coletiva do Ocidente.
O leste europeu vive um momento de expectativa crescente, marcado por sinais de que Moscou pode estar prestes a lançar uma operação de grande escala, capaz de redefinir o rumo do conflito iniciado em fevereiro de 2014, quando a Crimeia foi anexada pela Rússia e se tornou um dos pontos mais sensíveis da disputa com Kiev. Nos bastidores militares e diplomáticos, circula o nome de um projeto estratégico denominado Cyclone 3, descrito como uma ofensiva de saturação aérea, combinando drones em massa e mísseis de alta precisão em ataque sucessivo. A proposta seria provocar um efeito semelhante a uma tempestade, sobrecarregando os sistemas de defesa ucranianos e abrindo caminho para alvos de alto valor militar e político. A concepção dessa iniciativa não surgiu do nada. Ela é fruto de meses de observação das ações de Kiev, especialmente após as repetidas tentativas de atacar a ponte de Kerch, ligação vital entre a Crimeia e o território russo. O ataque mais emblemático ocorreu quando um automóvel elétrico, carregado secretamente com explosivos no compartimento de baterias, conseguiu atravessar fronteiras de países alinhados à OTAN antes de chegar à península. O motorista, sem saber que transportava a própria sentença de morte, se tornou vítima de uma operação que Moscou jamais esqueceu. A ponte, além de seu valor logístico, é considerada pelo Kremlin um símbolo da integração territorial russa. Esses episódios ocorreram em paralelo a encontros diplomáticos de alto nível. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, buscava apoio junto a líderes europeus e norte-americanos, enquanto figuras como Donald Trump e representantes da União Europeia se revezavam em discursos sobre os rumos da guerra. O recado russo, no entanto, parecia ir além da simples destruição física. Tratava-se de mostrar disposição para um confronto direto e sem concessões. Nesse contexto, o Ciclone 3 surge como uma alternativa às ofensivas terrestres tradicionais, que exigem alto custo humano e material. A estratégia prevê o uso inicial de enxames de drones de baixo custo, forçando os sistemas antiaéreos ucranianos em regiões como Dnipro, Poltava e Kharkiv a operarem em ritmo constante, desperdiçando munições e revelando suas posições. Uma vez enfraquecida a defesa, entrariam em cena mísseis de longo alcance, projetados para atingir depósitos de armas, centros de manutenção, linhas de suprimento e até estruturas de comando em Kiev. O histórico recente confirma a viabilidade dessa tática. Em meados de 2025, Moscou ensaiou uma ofensiva semelhante, neutralizando em poucos dias o programa de mísseis Sapsan, desenvolvido na Ucrânia com apoio europeu. Bombardeios seletivos atingiram fábricas, laboratórios e fornecedores, apagando anos de pesquisa e demonstrando que destruir infraestrutura também significa eliminar conhecimento acumulado. Entre os sistemas mais temidos no arsenal russo, aparece o Oresnik, descrito por analistas como um armamento de ataque cirúrgico, capaz de mirar centros de decisão político-militares. A simples possibilidade de seu uso levanta um alerta claro. Qualquer nova investida contra a ponte da Crimeia pode colocar em risco o próprio coração político de Kiev. O impacto desse cenário não é apenas militar. Nos Estados Unidos, cresce a pressão para que a Casa Branca defina até onde pretende sustentar a Ucrânia, enquanto líderes europeus, especialmente em Berlim e Paris, avaliam os riscos de uma escalada que poderia arrastar o continente para um confronto ainda maior. Cada passo mal calculado pode significar o enfraquecimento do apoio ocidental, deixando Kiev cada vez mais isolado. Especialistas apontam que o chamado Ciclone 3 não se resume a uma ofensiva militar comum, mas sim a um processo estratégico de desgaste prolongado. A operação é descrita como uma engrenagem de fases sucessivas. Primeiro, o bombardeio do espaço aéreo com ondas incessantes de drones baratos e descartáveis. Depois, a abertura de brechas calculadas para a entrada de mísseis de longo alcance e maior precisão. O resultado esperado não é apenas a destruição física de alvos específicos, mas a corrosão da espinha dorsal do sistema militar ucraniano. Nesse desenho, a guerra deixa de ser compreendida apenas como disputa territorial e passa a assumir uma dimensão de sobrevivência administrativa. A lógica é clara: sem comunicações confiáveis, sem rotas
rotas de abastecimento e sem centros de comando em funcionamento, qualquer ordem transmitida às tropas se dilui no vazio, transformando coordenação militar em mera improvisação. Para os estrategistas de Moscou, não se trata apenas de eliminar equipamentos, mas de romper a continuidade do poder de decisão de Kiev, criando um cenário em que a própria estrutura do Estado fica em xeque. O pano de fundo amplia ainda mais a gravidade da situação. Cada tentativa de ataque ucraniano à ponte da Crimeia, símbolo estratégico e político de Moscou, atua como combustível para a aceleração dessa possível operação. Autoridades russas interpretam essas ações não apenas como provocações militares, mas como agressões diretas à integridade do país. É nesse clima que o Ciclone 3, até agora envolto em sigilo e especulações, ganha corpo como alternativa real. Washington, por sua vez, observa o tabuleiro com uma ambivalência que beira a paralisia. Dentro da Casa Branca, vozes divergentes se enfrentam diariamente. De um lado, os que defendem o aumento irrestrito do envio de armas avançadas, argumentando que apenas a supremacia bélica poderia frear a Rússia. De outro, estrategistas que alertam para o risco de transformar a guerra em uma escalada irreversível, com consequências que poderiam ultrapassar os limites da própria Europa. Essa divisão não é apenas técnica, mas também política, e revela uma fissura profunda entre aqueles que enxergam a Ucrânia como peça-chave para manter a hegemonia ocidental e aqueles que temem que os custos internos se tornem insustentáveis. A cada reunião no Pentágono e no Congresso, o dilema é reforçado. Ampliar o fornecimento de armamentos significaria inevitavelmente maior envolvimento militar, maior exposição de soldados americanos a um conflito direto e o risco de provocar uma resposta russa de proporções imprevisíveis. Por outro lado, impor limites e aceitar que Kiev reduza sua margem de ação seria admitir de forma implícita que a estratégia de desgaste contra Moscou perdeu força. Isso abalaria não apenas a moral ucraniana, mas também a credibilidade da própria OTAN, já pressionada por países europeus que se mostram divididos entre o dever de apoiar Kiev e o medo de se tornarem alvos de retaliação. No cenário interno norte-americano, o peso da guerra já se faz sentir. Pesquisas de opinião revelam que uma parcela crescente da população questiona os gastos bilionários destinados ao conflito, ao mesmo tempo em que enfrenta inflação, estagnação econômica e um clima político polarizado. Para muitos eleitores, a Ucrânia começa a aparecer um fardo distante, cujos benefícios para os Estados Unidos não são claros. Essa percepção aumenta a pressão sobre a Casa Branca, que precisa equilibrar compromissos externos com o humor volátil de sua própria sociedade. Nesse contexto, a imagem que surge é a de um gatilho engatilhado, cuja pressão cresce a cada nova ofensiva. Moscou mantém a iniciativa, ditando o ritmo do conflito e testando os limites da paciência ocidental. Kiev, por sua vez, continua a desafiar, insistindo em operações arriscadas que tensionam ainda mais a linha vermelha traçada pelo Kremlin. O Ocidente, dividido entre a necessidade de demonstrar força e o receio de cruzar um ponto de não retorno, encontra-se diante de um dilema que pode reconfigurar toda a arquitetura de segurança global. Se o plano conhecido como Ciclone 3 for finalmente ativado, ele deixará de ser um exercício de especulação estratégica para se tornar uma realidade devastadora. Não apenas significará um novo capítulo na guerra, mas poderá também abrir uma era de incertezas sem precedentes, em que alianças serão testadas, economias pressionadas e populações inteiras forçadas a conviver com o espectro de uma escalada sem limites claros. O ataque realizado pelas forças russas contra o porto de Ismail, no delta do Danúbio, não pode ser entendido como um simples episódio bélico isolado. Situado no sul da Ucrânia, em uma região que faz fronteira com a Romênia, o terminal representa um elo vital na cadeia de abastecimento que garante combustível e suprimentos às tropas de Kiev. Ao atingir essa instalação, Moscou buscou não apenas danificar depósitos de combustível, mas enfraquecer toda a rede logística que conecta refinarias romênias e rotas fluviais ao esforço de guerra ucraniano. Segundo especialistas militares, a ofensiva foi planejada para coincidir com o momento mais crítico, a transferência de diesel e querosene de aviação entre os tanques de armazenamento. Esse detalhe técnico ampliou exponencialmente o impacto das explosões, transformando cada detonação em uma reação em cadeia. O depósito conhecido como Triton foi completamente destruído, resultando na perda de milhares de metros cúbicos de combustíveis
destinados a blindados, helicópteros e caças. As imagens divulgadas após o ataque reforçaram a dimensão do estrago. Colunas de fumaça espessa podiam ser vistas de localidades distantes, e entre as estruturas atingidas estava o cargueiro Exelium, de bandeira panamenha, que havia atracado em Ismail, carregado com quase 8.000 toneladas de petróleo pesado proveniente da Romênia. O navio explodiu durante a descarga, agravando o incêndio e comprometendo boa parte da infraestrutura portuária. Além da destruição de 2 grandes tanques de combustível e dos danos irreversíveis a um terceiro, o sistema de válvulas e bombeamento foi totalmente inutilizado, impossibilitando reparos imediatos. Relatos de segurança marítima levantaram ainda a possibilidade de embarcações associadas à OTAN ou a países parceiros do Ocidente terem sido atingidas ou até mesmo afundadas durante o bombardeio. A hipótese de que navios transportando armamentos e suprimentos militares para Kiev possam ter sido alvos, mesmo sem confirmação oficial, já gera efeitos políticos significativos, colocando em dúvida a resiliência das rotas logísticas ocidentais no Mar Negro. O aspecto econômico amplia a gravidade da situação. Parte do combustível destruído em Ismail era derivado de petróleo azerbaijano, processado em refinarias da Romênia, o que expõe a interdependência entre a guerra e os fluxos comerciais internacionais. Nos últimos meses, Bucareste já havia relatado perdas superiores a centenas de milhões de dólares devido à rejeição de lotes contaminados de petróleo provenientes de Baku. Com a destruição em Ismail, as estimativas de prejuízo superam 800 milhões de dólares, pressionando ainda mais as cadeias de suprimento regionais. O delta do Danúbio, historicamente valorizado como corredor comercial desde o período do Império Otomano e da Rússia czarista, mostra hoje sua vulnerabilidade militar. A concentração de terminais e depósitos garante eficiência logística, mas torna cada instalação um alvo de alto valor. Ao escolher Ismail, Moscou sinalizou que nem mesmo a retaguarda mais próxima dos aliados europeus está fora do alcance de seus mísseis e drones. O ataque faz parte de uma estratégia mais ampla. Nos últimos meses, cidades como Kremenchug, Orlov e Chugev também foram bombardeadas em um esforço consistente de Moscou para esgotar as reservas energéticas da Ucrânia e limitar a mobilidade de tanques, aeronaves e veículos de transporte. O saldo do ataque vai muito além da destruição imediata. Foram perdidos milhares de metros cúbicos de combustível, depósitos inteiros foram arrasados, sistemas logísticos paralisados e, pelo menos, um navio-tanque ficou totalmente fora de operação. Para além do que é mensurável, os próprios rumores de que embarcações associadas à Aliança Atlântica possam ter afundado já cumprem um papel decisivo, servem como munição psicológica e diplomática, mesmo sem confirmação oficial. Esse simples, talvez, é suficiente para gerar fissuras entre aliados e expor vulnerabilidades que até então se vendiam como inexistentes. O porto de Ismail, que por décadas foi apenas mais um ponto de comércio no delta do Danúbio, tornou-se agora um dos epicentros de um jogo geopolítico de alta complexidade, antes lembrado apenas como elo comercial entre a Ucrânia e mercados europeus. O local se transformou em um alvo militar e político de primeira grandeza, carregando consigo um peso simbólico que vai além da destruição física. Cada ataque ali conduzido reforça a ideia de que a guerra atravessou uma fronteira invisível. Já não se trata apenas de combates diretos entre tropas, mas de um enfrentamento mais sofisticado, que busca estrangular a espinha dorsal logística do inimigo. A guerra moderna se define não apenas pelo estrondo da artilharia ou pelo avanço de colunas blindadas em campo aberto, mas também pelo impacto quase silencioso de um comboio destruído, de uma refinaria incendiada ou de um depósito de combustível em chamas. Cada tanque de combustível perdido significa menos horas de voo para a aviação ucraniana e menos quilômetros percorridos por veículos blindados no fronte. A destruição de embarcações que deveriam garantir o fluxo de suprimentos lança dúvidas não apenas sobre a resiliência de Kiev, mas sobre a própria credibilidade da OTAN em manter invioláveis suas rotas de abastecimento. Moscou sabe disso e faz desses ataques uma mensagem calculada. O campo de batalha não se limita às trincheiras, ele se estende até às sombras onde se define a resistência de toda uma nação. Com isso, o episódio de Ismail deixa de ser apenas mais uma ocorrência no calendário da guerra para se tornar um marco carregado de simbolismo.
Ele demonstra que, em conflitos prolongados, a destruição da infraestrutura de apoio pode ser tão devastadora quanto a perda de territórios inteiros. Um depósito de combustível em chamas não atinge apenas os recursos materiais. Ele corrói a moral, mina a confiança dos aliados e abre brechas políticas difíceis de fechar. O fogo que consome os depósitos em Ismail ilumina, ao mesmo tempo, a fragilidade da coalizão ocidental e a determinação russa em ampliar o campo de batalha para além da linha de frente. Esse episódio também expõe um aspecto cada vez mais evidente da guerra moderna, a vulnerabilidade dos pontos de abastecimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, cidades inteiras se tornaram alvos prioritários, justamente por abrigarem refinarias, usinas e linhas férreas. Agora no Danúbio, repete-se a lógica de que o poder de fogo não busca apenas derrubar soldados, mas sufocar a retaguarda inimiga. A diferença é que, hoje, as imagens de colunas de fumaça se espalham em tempo real, amplificando o impacto psicológico e tornando cada explosão não apenas um ato militar, mas também um espetáculo midiático de alcance global. A coalizão ocidental, ao assistir a esses ataques, percebe que sua narrativa de invulnerabilidade sofre rachaduras. Se antes os portos do Danúbio eram considerados uma alternativa segura para manter as rotas de abastecimento longe das zonas mais intensas do conflito, Ismail mostrou que nenhum ponto logístico está fora do alcance. Isso gera inquietação entre aliados que dependem da estabilidade dessas operações para sustentar politicamente o apoio a Kiev. Quanto mais frágeis se mostram essas estruturas, maior o custo diplomático e econômico para mantê-las. Assim, Ismail não é apenas uma localidade atingida por mísseis, mas o reflexo de um novo paradigma da guerra. Vencer não significa apenas conquistar territórios ou derrotar exércitos no campo aberto, mas enfraquecer o inimigo por dentro, golpeando sua capacidade de resistir. O episódio transforma-se em um lembrete cruel de que a guerra, no século XXI, é tão travada nas trincheiras quanto nas cadeias de suprimentos, e que a confiança entre aliados pode ruir com a mesma rapidez que um depósito de combustível em chamas. Nos últimos dias de combates, Moscou intensificou sua ofensiva contra a infraestrutura energética em território ucraniano, mirando diretamente instalações ligadas a empresas do Azerbaijão que operavam em regiões estratégicas. Em vez de disparos isolados, a operação assumiu a forma de uma campanha prolongada. Refinarias, depósitos de combustível e centros de logística foram bombardeados repetidamente, até se transformarem em focos de incêndio que se espalharam por quilômetros. Testemunhas em cidades como Poltava e Odessa relataram noites inteiras marcadas por clarões no horizonte e nuvens espessas de fumaça negra, indício de que os ataques faziam parte de um plano meticulosamente preparado e não de ações improvisadas. A imprensa vinculada a Baku reconheceu publicamente a gravidade da destruição, informando que ao menos 17 tanques de combustível foram eliminados após sucessivas ondas de bombardeios russos. A tática empregada por Moscou seguiu um padrão já observado em outras frentes da guerra. Primeiro, enxames de drones de baixo custo saturaram os sistemas de defesa ucranianos, obrigando operadores a consumir munição antiaérea. Em seguida, mísseis de longo alcance e maior precisão aproveitaram as brechas abertas para atingir refinarias, subestações elétricas e estações de bombeamento. Essa técnica de sobrecarga, que vem sendo utilizada desde 2023 em ataques a Kiev e Kharkiv, mais uma vez demonstrou sua eficácia, deixando instalações críticas em ruínas. As regiões mais afetadas foram Poltava, no centro da Ucrânia, e Odessa, no sul. Em Poltava, a refinaria de Kremenchuk, a maior do país, foi alvo de bombardeios sucessivos que coincidiram com explosões no sistema de transporte de gás em Lubny. O impacto levou a cortes parciais no fornecimento de energia elétrica e desencadeou incêndios prolongados, alimentados por derivados de petróleo de alto grau de inflamabilidade. Em Odessa, cidade portuária vital para uma exportação de grãos e combustível, os ataques se concentraram sobre grandes depósitos e centros de armazenamento logístico. As explosões reduziram armazéns inteiros a estruturas metálicas retorcidas, prejudicando não apenas o setor energético, mas também cadeias de abastecimento essenciais para a economia regional. Autoridades locais e residentes confirmaram que, em apenas 24 horas, mais de 30 projéteis caíram sobre os mesmos alvos, neutralizando por completo sua capacidade
capacidade de operação. Terminais controlados por empresas azerbaijanas foram completamente destruídos, enquanto prédios administrativos e salas de comando ligadas ao setor energético desapareceram sob os escombros. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram cercas de proteção arrancadas, salas de controle devastadas e áreas técnicas totalmente queimadas. Fontes da resistência ucraniana admitiram que os ataques foram planejados com antecedência. Segundo depoimentos, os russos realizaram missões de reconhecimento antes da ofensiva, selecionando cuidadosamente alvos cuja destruição traria efeitos duradouros. Um coordenador local afirmou que a intenção não era apenas provocar danos temporários, mas enfraquecer de forma contínua a cadeia de suprimentos de combustível e energia que sustentava as operações militares de Kiev. Entre os locais atingidos estava também um complexo multifuncional, usado pelas forças ucranianas como centro de reparo militar e logística, onde eram processados combustíveis alternativos e peças de reposição para veículos de engenharia. O bombardeio neutralizou grande parte dessas atividades, aumentando ainda mais a pressão sobre a infraestrutura já debilitada da Ucrânia. O impacto foi sentido em várias dimensões. No aspecto econômico, a destruição de tanques de armazenamento, refinarias e estações de bombeamento representou perdas de milhões de dólares. Politicamente, a ofensiva enviou um recado direto. Empresas estrangeiras que mantêm operações em território ucraniano podem ver seus investimentos arruinados em poucas horas. Moscou, por meio da ofensiva, reforçou sua mensagem de que qualquer presença de apoio externo dentro da Ucrânia será tratada como alvo legítimo. Para os civis, os ataques trouxeram noites de desespero. Moradores relataram que os ruídos constantes de drones e mísseis, seguidos de explosões sucessivas, criaram a sensação de que a retaguarda ucraniana estava desmoronando. A cada impacto, crescia o medo de que não apenas a infraestrutura fosse destruída, mas também a confiança na capacidade de resistência a longo prazo. No balanço geral, o impacto dos ataques foi devastador. Dezenas de tanques de combustível foram reduzidos a carcaças metálicas retorcidas após horas de incêndio incontrolável, enquanto refinarias inteiras deixaram de operar, mergulhando setores estratégicos em colapso. Subestações elétricas, responsáveis por abastecer áreas industriais e residenciais, foram desativadas, interrompendo a distribuição de energia em regiões inteiras. Centros logísticos, antes fundamentais para o transporte de equipamentos militares e suprimentos civis, ficaram totalmente paralisados, transformando-se em montes de escombros e destroços. Para Moscou, o episódio serviu como uma demonstração clara de que sua estratégia de ataques em ondas, sincronizando drones de baixo custo com mísseis de longo alcance, é capaz de desmantelar setores inteiros da economia e da infraestrutura ucraniana em questão de horas. Os planejadores militares russos reforçaram assim a ideia de que a guerra moderna não depende apenas de tanques e tropas no campo de batalha, mas também da habilidade de atingir pontos vitais da retaguarda inimiga. Já para Kiev, a ofensiva revelou fragilidades muito mais profundas do que as reconhecidas oficialmente. Ficou evidente que a defesa aérea do país, mesmo reforçada por radares de última geração, baterias antimísseis fornecidas por parceiros ocidentais e equipes treinadas em bases da OTAN, ainda não possui a capacidade necessária para interceptar ataques coordenados em larga escala. A combinação de drones de saturação com mísseis de precisão mostrou-se um desafio quase intransponível, drenando recursos, desgastando operadores e esgotando rapidamente os estoques de interceptores disponíveis. Essa vulnerabilidade escancarada gerou um alerta imediato nos círculos militares e políticos de Kiev. Estrategistas passaram a admitir, em reuniões internas, que a dispersão de sistemas de defesa pelo território não consegue acompanhar o ritmo da ofensiva russa. Proteger simultaneamente cidades estratégicas, bases militares, rotas ferroviárias e centros industriais se tornou uma tarefa quase impossível. Isso significa que a cada nova onda de ataques, inevitavelmente algum ponto vital ficará desguarnecido, aumentando o risco de apagões, colapso logístico e crises humanitárias. As chamas que consumiram instalações energéticas ligadas ao Azerbaijão em território ucraniano não foram apenas a expressão de perdas materiais vultosas. Elas simbolizaram um aviso sombrio. O conflito entrou em uma etapa em que a guerra energética se soma à destruição bélica tradicional. Cada explosão trouxe consigo uma mensagem inequívoca. A ofensiva russa não busca apenas
apenas ganhos territoriais imediatos, mas também minar a capacidade de funcionamento do Estado ucraniano, corroendo lentamente suas bases econômicas e sociais. Para além da destruição física, o impacto psicológico também foi significativo. A população civil, já exausta por meses de incertezas, viu-se confrontada com a realidade de que nenhum lugar é plenamente seguro, nem mesmo regiões distantes das frentes de batalha. A economia, por sua vez, enfrenta novas pressões, com investidores retraídos, cadeias de abastecimento interrompidas e dependência crescente da ajuda externa. A mensagem das chamas, portanto, foi dupla. De um lado, um sinal de vulnerabilidade militar. De outro, a lembrança de que o preço da guerra recai diretamente sobre a sociedade como um todo. O vilarejo de Tyotkino, no distrito de Glushkovsk, bem próximo à fronteira entre Rússia e Ucrânia, mergulhou em rumores que ecoaram com força nas últimas horas. Canais ligados ao setor militar russo começaram a relatar algo que, se confirmado, pode significar um salto perigoso na escalada do conflito. A versão é a seguinte: caças F-16, aeronaves de fabricação norte-americana, teriam cruzado o espaço aéreo russo a partir da região ucraniana de Sumy e realizado um ataque aéreo contra a pequena comunidade de Kursk. O Ministério da Defesa em Moscou não confirmou oficialmente o episódio, mas às vezes a confirmação não é necessária. O simples rumor já basta para incendiar debates sobre o risco de confronto direto entre a Rússia e a OTAN. De acordo com relatos preliminares, o ataque não teria sido aleatório. Ele teria sido cuidadosamente estruturado. Fontes não oficiais mencionam que um caça russo Su-27 teria executado manobras de distração, atraindo a atenção das defesas aéreas locais. E foi nesse instante que 2 F-16, operando a partir do lado ucraniano, aproveitaram a brecha. Com precisão, teriam lançado bombas sobre o vilarejo. Esse tipo de operação, que mistura engodo e ataque concentrado, é descrito em manuais militares como tática de saturação, um método que não busca apenas destruir alvo, mas também medir o tempo de reação do inimigo e testar a solidez de suas defesas. Antes de continuarmos, se você gosta desse estilo de análise documental, deixe o seu like agora e compartilhe este vídeo. Isso ajuda muito para que mais pessoas acompanhem e fortalece ainda mais nosso trabalho. Vamos seguir. No campo militar, cada movimento carrega mais do que impacto físico. Ele é também psicológico. A dúvida sobre se esse ataque realmente ocorreu ou se foi apenas um ensaio já é suficiente para mexer com percepções estratégicas em Moscou, Washington e Bruxelas. E esse, muitas vezes, é o verdadeiro objetivo. Mais do que o impacto físico das explosões, o simples rumor de que aviões ligados à OTAN possam ter cruzado o espaço aéreo russo já carrega um peso político imenso. No Kremlin, esse tipo de ação seria interpretado como uma violação direta, uma linha vermelha ultrapassada, uma provocação impossível de ignorar. Nos corredores diplomáticos, uma frase já começa a circular: um F-16 atingiu Kursk, ainda sem provas conclusivas, mas suficiente para se tornar um marco simbólico, um divisor de águas na narrativa da guerra. Enquanto isso, analistas observam um aumento claro da atividade aérea ucraniana, de Donetsk a Kharkiv, um sinal de que novos carregamentos de combustível e armamentos ocidentais podem ter chegado. Isso amplia a capacidade de operações prolongadas, mas não muda o quadro no terreno. Tyotkino continua sob controle russo. As linhas de frente permanecem praticamente inalteradas. O impacto, por enquanto, é psicológico e diplomático, não estratégico. E antes de avançar, se esse tipo de análise ajuda você a entender melhor os bastidores da guerra, deixe o like agora e compartilhe este vídeo. Assim, mais pessoas terão acesso a essas informações e você fortalece o nosso trabalho. Vamos continuar. Moscou mantém a postura tradicional: checar informações, reunir provas e só depois emitir conclusões oficiais. Mas especialistas alertam: se for confirmada a presença de F-16 em território russo, a resposta será dura e proporcional, porque esse episódio significaria algo inaceitável, um cruzamento de fronteiras que poderia mudar os rumos da guerra. Washington também
também sente a pressão. Existe uma diferença entre enviar arma e assumir a autoria de operações dentro da Rússia. No primeiro caso, ainda há espaço para negar envolvimento direto. No segundo, seria uma escalada sem precedentes, capaz de arrastar os Estados Unidos para um confronto com uma potência nuclear. Esse dilema expõe a dúvida central: até onde Washington está disposto a ir em defesa da Ucrânia? Há ainda outro risco. Se Kiev acreditar que conta com apoio ilimitado, pode se sentir encorajada a tomar decisões cada vez mais arriscadas. O suposto ataque em Kursk pode ser o reflexo dessa confiança excessiva. Nos bastidores, a tensão aumenta. Autoridades norte-americanas falam em apoio inquebrantável a Kiev, mas ao mesmo tempo emitem sinais de cautela. Não querem ser arrastadas para um confronto direto com Moscou. Essa ambiguidade fragiliza a narrativa ocidental. Entre a firmeza retórica e a prudência prática, surge o espaço perfeito para o discurso russo, o de que o Ocidente avança de forma incoerente e contraditória. Em última análise, o mapa da frente de batalha pode até não ter mudado, mas o episódio ultrapassa trincheiras e territórios. Ele se projeta como um choque geopolítico de alto impacto. Para Moscou, a mensagem é cristalina: a paciência tem limites, e qualquer violação de suas fronteiras será vista como um desafio direto à sua soberania. Para Kiev, o recado é doloroso. Sua sobrevivência depende quase por completo de recursos, armas e treinamento ocidentais. E essa dependência pode se transformar em um fardo estratégico de consequências imprevisíveis. Para os Estados Unidos e a União Europeia, o som de um suposto F-16 sobre Kursk é mais do que ruído, é um alerta sombrio. A linha que separa apoio indireto de envolvimento direto nunca pareceu tão frágil. Nos círculos diplomáticos, cresce um temor silencioso que um erro de cálculo, um gesto precipitado, uma leitura equivocada possa desencadear uma reação em cadeia incontrolável. O episódio é um símbolo, um lembrete de que a guerra entrou em uma fase delicada, quase irreversível. Cada decisão, cada gesto, cada movimento é uma peça em um tabuleiro de xadrez global, onde o preço de um erro pode ser devastador. O risco vai além do campo militar. Em Washington e Bruxelas, a possibilidade de aeronaves ocidentais cruzando o espaço aéreo russo soa como um gatilho, um disparo capaz de romper com décadas de esforços para evitar o confronto direto entre potências nucleares. A imagem de um caça cruzando o céu de Kursk ecoa no mundo inteiro. Não é apenas um incidente, é um lembrete contundente. A guerra deixou de ser regional e já pressiona os nervos expostos da ordem mundial. Cada detalhe ganha peso: o tipo da aeronave, a rota sobrevoada, o instante do ataque. Tudo é interpretado como sinal político. Para Moscou, é uma provocação direta, um teste deliberado de sua capacidade de resposta. Para o Ocidente, pode ser a prova de que a Rússia não é tão invulnerável quanto afirma. E nesse vácuo de interpretações, cresce o risco da escalada. A história já mostrou os perigos desse caminho. Em 1962, a crise dos mísseis de Cuba levou o mundo à beira da guerra nuclear. Naquele tempo, um erro de cálculo poderia ter destruído a humanidade. Hoje, a ameaça é semelhante, mas o cenário é ainda mais complexo. Mais atores, mais interesse e menos mecanismos de contenção. O simples ruído de um motor de caça pode ser o estopim de uma nova era de tensões globais, comparável e talvez mais perigosa que os momentos mais sombrios da Guerra Fria, porque agora a linha que separa a prudência da catástrofe é tênue demais e o mundo inteiro caminha sobre ela.